Salve, galerinha! Então vamos começar a aula de hoje, iniciar aqui. Então, salve PTdianos! Então, boa tarde, estamos aí para mais uma das nossas videoaulas, seguindo a sequência aí de termodinâmica. A aula passada a gente começou com temperatura, hoje daremos avanço à propagação de calor. Então, muita satisfação. Meu nome é Carlos Michel, estamos aí para ajudar vocês na aprovação do Enem aí, vestibulares diversos, né? Pelo programa Universidade para Todos. Então, os objetivos da aula de hoje, nós veremos aqui falar um pouco sobre calor, certo? O tema da aula de hoje é propagação de calor, então veremos os processos aí que se dá essa propagação de calor. São por condução. Deixa eu colocar aqui, ó, para grifar aqui para vocês. Então, por condução, os três processos são condução, convecção e radiação, ou irradiação também, certo? Então daremos mais ênfase aqui às aplicações, certo, desses processos. Veremos a lei de Fourier. Então, chamo o físico. Vamos que vamos, galerinha. Então, nós vimos na aula passada a questão aí da temperatura, né? Que eu tenho aqui, quando eu tenho dois materiais em diferentes temperaturas, o calor ele se propaga do meio de maior temperatura por de menor temperatura, né? Vimos a questão do equilíbrio térmico. Então, para falar um pouco, né, para vocês entenderem melhor aí o assunto de hoje, falar um pouco de calor, né? Próxima aula veremos aí com mais detalhe, entraremos aí no assunto da calorimetria. Então, uma pergunta: o que é calor, né? Então, uma definição assim, vamos dizer assim, vocês veem muito assim, definição padrão é uma energia térmica, né? Que flui de um corpo a outro devido à diferença de potencial entre eles. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O calor, ele não é algo assim que você tem, você fala assim, eu tenho calor. O calor, ele está em processo, certo? Ele está fluindo. E ele sempre atende a esse princípio da termodinâmica, princípio aí fenomenológico, que flui do corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, se o corpo A a temperatura é maior do que o corpo B, ele vai fluir do A para o B, certo? Então, a gente viu lá o princípio, né, que é a energia cinética. Se o corpo daqui está com a energia cinética maior, ele vai entrar em colisão, né, com as partículas do de cá, transferindo energia cinética para as outras partículas aqui, até chegar ao equilíbrio térmico, até que TA seja igual a TB, ok? Então, eu quero que vocês tirem daqui que o calor aí, ele está sempre em transição, está fluindo, certo? Dando sequência aqui a nossa linha de objetivos, nós falaremos um pouco do processo de condução, né? Como é que se dá essa propagação de calor por meio da condução. Ao ter aqui uma fonte de energia, né? Transferindo a energia térmica aqui para o condutor, ou seja, ele atende ao princípio aqui sempre foi da fonte de maior calor para o de menor calor, e ele se dá partícula a partícula, certo? Aquecendo aqui a partícula, o material vai fluindo aqui, né, agitação, até chegar a outra ponta aqui do meio material, exigindo sim um meio material, né, para se propagar. Ou seja, ele não se propaga sem um material, né? Vamos dizer assim, entre a Terra e o Sol exige um meio material? Não. Então não seria por condução, certo? Então uma panela aqui, no caso,
se dá por condução também, né? Como nós veremos aí também outros detalhes. Agora já a convecção, a energia térmica é transmitida por correntes, né? Correntes de convecção, correntes de ar, acompanhado de um deslocamento de matéria, né? Uma diferenciação aqui, exigindo meio material também. Então aqui na panela fervendo, aqui eu tenho a fonte de calor, a convecção se dá aqui, as partículas elas começam a agitação das moléculas, né? A densidade aqui diminui, né? E ela começa a evaporar aqui. Esse processo de quando tá aqui densidade sobe, quando resfria aqui a densidade aumenta, desce e se dá um processo de convecção. Esse processo aqui a gente vê muito nos sistemas de refrigeração, certo? Seja geladeira, seja ar-condicionado, né? Toda a cadeia alimentícia aí usa um sistema de refrigeração. Então aqui a gente vê uma física aqui aplicada, né? A física aplicada ao sistemas aí de refrigeração. Eles aproveitam esse princípio aí fenomenológico da convecção, onde você pode se perguntar por que o congelador, né, o refrigerador fica sempre na parte superior, porque justamente a projeção desses equipamentos aproveita o princípio da convecção aí. Logo a gente tem um maior rendimento, né, vamos dizer assim, do equipamento, atendendo esse princípio físico, né? Se o componente aqui, né, vamos dizer aqui, gás, né, ele é menos denso, né, ele começa a subir, né, começa a subir aqui de vermelho, e quando ele chega cá em cima ele se resfria, ele começa a descer de azul aqui. Ele está fazendo esse processo pelo princípio da convecção, certo? Então vamos ver isso aqui com mais detalhes. E o Enem cobra bastante essa questão de entender os fenômenos, né, aplicado e tal. Então vamos ver um pouco aí mais sobre o funcionamento de um refrigerador. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é Peço que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos trabalhar em uma questão logo depois do Enem 2021, e que você entendendo esse processo aí, né, dos fenômenos da convecção, como funciona aí um sistema de refrigeração, ficar mais fácil aí de você matar a questão. Composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar. Então presta atenção aqui também no aumento de temperatura, na descida, né, na constante
Isso também é muito importante aí. Do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. Então aqui a gente percebe que isso aqui funciona como uma resistência, né? Então a refrigeração, logo, se há uma resistência aí, né? Fazendo analogia à lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes a corrente, né? Se a resistência esquenta ali, né? Logo eu vou ter aumento aí de temperatura. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Então, se eu estou aumentando aqui a temperatura e o líquido está refrigerado, né? Quando ele entra aqui dentro, ele vai absorver a energia do ambiente no congelador, né? Por isso que aqui dentro, no refrigerador, congelador, né? Freezer, né? Fala, tem uma menor temperatura, né? Por isso que os alimentos aqui congelam, né? Por causa desse processo. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos... Então, como nós vimos aí, né, bem interessante. Agora nós vamos trabalhar aqui a questão do Enem 2020 agora, né, caderno rosa. Então vamos tentar aqui destrinchar rapidinho, né? Nosso tempo aqui é curto. Então aqui ele diz, né, os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, né? Grifa isso aqui como fogão, luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador, né? E aumenta o consumo de energia. Se a função do refrigerador, né, é tirar calor, né, do ambiente, né, interno ali do refrigerador, jogar para fora, né? Quanto mais calor externo ali, né, mais vai demandar um rendimento aí do motor, né, do refrigerador, logo aumenta aí o consumo de energia, né? Isso aqui é uma lógica bem intuitiva, né? Faz sentido aí para vocês. Então, o não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Então vamos aqui tentar por eliminação, né? E não eliminando as questões. A letra A fala que o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Então onde é que está o erro aqui? Não é condução, né? A gente viu que o refrigerador ele atende aí o princípio da convecção, né? Então aqui já seria falso, né? Certo. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui. A gente viu que diminui, né? Ele começa com estado gasoso, né? A gente viu que a temperatura ali vai subindo. E aí vai atingindo aí o estado de condensado, a temperatura de condensado, até pela liquefação, né, ele vai entrar no estado líquido, né? Só que não é, acredito, pode ser essa, pode ser e pode não ser. Mas eu acredito aqui que no caso do condensador, como nós podemos ver lá, não diminui assim tão rapidamente, né?
temperatura. Vocês puderem notar lá o gráfico. Então, vocês podem rever o vídeo lá e analisar essa questão. A letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. É o contrário, né? Que no caso, no interior do refrigerador, a temperatura diminui, né? O fluxo lá tá refrigerante, né? A gente viu a expansão, né? Processo de expansão. E pela resistência ali, né? Ele vai aumentando a temperatura, né? Ele vai aumentando a temperatura do refrigerante até a evaporação, mas a temperatura no interior ela diminui, né? Não se eleva, né? Então aqui a letra C a gente observa que seria falsa, né? A letra D, a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Pode ser essa? Pode ser essa, né? Então, deixo aqui de asterisco. As correntes de conversão nas proximidades do condensador ocorre com maior dificuldade? Acredito que não, né? A gente viu a convecção nas proximidades ocorre de forma tranquila, né? Que o motor está se iniciando, está ligando ali pelo compressor, pela sucção. As correntes de compressão ali estão a todo vapor, certo? Então aqui seria falsa. Então a resposta certa aqui a gente vê que é a letra D, né? O condensador, no início aqui, se está entrando no estado de gás para líquido, né? Logo, aqui a gente viu pelo fluxo ali de calor, está exigindo mais trabalho inicialmente ali do compressor. Então a resposta certa aqui seria a letra D. Então vocês podem averiguar aí, tiver dúvidas, podem estar perguntando. A questão da radiação aqui, vamos ver, é mais tranquila. O calor se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, né? Aqui a gente vê a questão, um exemplo, o Sol, né? Emite ondas eletromagnéticas até chegar à Terra, a distância bem grande, né? Não tem um meio condutor aqui, né? Então, é um exemplo de se dar por ondas eletromagnéticas. Então, as ondas, né? A gente tem o espectro eletromagnético que facilitou muito aí a questão da humanidade, da sociedade, diversas aplicações, né? Exemplos principalmente aí podemos dar na medicina, né? Eletrodomésticos, onde as ondas aqui a gente analisar, né? Temos as ondas, né? As visíveis, o infravermelho não é uma onda visível, né? Ultravioleta também não, micro-ondas também não, né? Então isso tem a ver com a frequência, né? E também com o comprimento da onda, ok? Não vamos entrar em muito detalhe, a gente analisa aí, só analisando e deixando aí que analisa-se o comprimento da onda e a frequência. Então, diversas aplicações aqui das ondas eletromagnéticas, esse processo por radiação, a gente vê em ultrassonografia, né? Ali ao colocar por ondas sonoras aqui, a gente consegue visualizar o feto, né? As imagens, os sons. Temos aqui o raio-x também, a tomografia, né? Podemos ver aqui diversas partes do corpo do paciente, computadorizada. No site temos antenas, o próprio celular, né? A emissão aí também são por ondas, né? Eletromagnéticas. A gente só muda aí a velocidade, a gente vê 3G, 4G, 5G, micro-ondas também, né? Já a frequência, o comprimento de onda já é diferente. A gente entra aí no princípio também das ondas aqui eletromagnéticas, que aquece a água, logo aquece o alimento. A gente também tem o som, a televisão, né? Todos esses entram aí por radiação eletromagnética, os princípios de funcionamento. Certo? Então, na próxima aula aqui nós veremos a lei de Fourier, ok?
E eu deixo aqui o resumo. Hoje nós vimos aqui condução, se dá por partícula, a partícula, convecção, deslocamento de matéria, né? Uma observação, e radiação não necessita do meio material. E na próxima aula nós veremos a lei de Fourier e daremos sequência aí à calorimetria. Já deixo aqui as referências, deixo o meu abraço, deixo suas perguntas e até a próxima, galera.